Bom dia a todos, eu me chamo João Pedro e junto do Nicolas, do Eduardo e da Jéssica, hoje a gente vai apresentar um assunto sobre tratamentos térmicos e entalpia. Esse trabalho vai ser praticamente dividido em duas partes, onde os dois primeiros pontos seriam sobre tratamentos térmicos, a sua classificação e para que eles servem, e na parte final do trabalho a gente vai relacionar a entalpia com tratamentos térmicos. O que são os tratamentos térmicos? Bom, tratamento térmico é um conjunto de processos que visa melhorar as propriedades dos metais e vai depender da finalidade que aquele metal vai ser usado. Ele pode ocorrer de forma total, que é em toda a peça, ou de forma localizada, que é apenas em uma parte da peça. Como eu disse ali, tudo vai depender da finalidade desse metal, porque afinal eles fazem parte de atividades em diversos setores da indústria. E para cumprirem melhor as suas funções, algumas de suas características precisam ser potencializadas. Por exemplo, como aumentar a dureza. E é por essas razões que é necessário realizar esse tratamento térmico dos metais. Enfim, eles são um conjunto de ações de aquecimento e resfriamento que os metais são submetidos, tendo condições de temperatura, atmosfera, velocidade e resfriamento controladas. Para que servem os tratamentos térmicos? Bom, o conceito básico é a reorganização estrutural dos átomos, que tem por objetivo adequar os parâmetros para melhor aproveitamento do metal em questão. Isso vai ocorrer quando a peça passar por aquecimento e resfriamento, isso tudo de forma controlada. Esse processo tende, por exemplo, a aumentar a vida útil e melhorar as propriedades mecânicas do metal em estudo, já que a gente está mudando a peça para melhor proveito no processo, tudo isso ficando de acordo com a propriedade esperada. Bom, como eu disse, esse processo visa alterar algumas propriedades físicas do material para atender às especificações de cada aplicação. E aqui nesse slide mostra isso. O tratamento térmico ajuda aumento da resistência mecânica, redução de desgaste, aumento da dureza, remoção de tensões, melhora na usinabilidade, que é a facilidade com que o metal pode ser submetido a diferentes operações de usinagem, ou seja, processos de desgaste mecânico que visam dar forma à peça. Embaixo ali modifica as propriedades elétricas e magnéticas e aumento da vida útil. Cada tipo de metal é indicado para uma aplicação, especialmente de acordo com as suas características nativas. Porém, modificações, melhorias podem ser realizadas pelos seguintes processos de tratamento térmico, e é isso que a gente vai falar nesse slide. A classificação. Bom, os processos mais comuns são a normalização, a têmpera, o recozimento, o revenimento, a cementação e a nitretação. Começando pelo recozimento, esse processo se resume em três estágios, que é o aquecimento até a temperatura desejada, a sua manutenção nessa temperatura e depois o resfriamento. Ele tem por objetivos aliviar as tensões, tornar o material mais dúctil e tenaz e uma máxima redução de dureza. O recozimento abrange alguns tratamentos específicos, como recozimento total ou pleno, recozimento isotérmico ou cíclico, recozimento para alívio de tensões e o recozimento em caixa. Já a normalização consiste no aquecimento do aço a uma temperatura acima da zona crítica, seguindo de resfriamento no ar. Ela visa principalmente refinar a granulação grosseira de peças e é usada como tratamento preliminar à têmpera e ao revenido, justamente para produzir uma estrutura mais uniforme do que a obtida por laminação. A têmpera consiste no resfriamento rápido do aço, de uma temperatura superior à sua temperatura crítica, em um meio como o óleo, água, salmoura ou até mesmo o ar. O objetivo é aumentar a dureza. Bom,
Aqui a gente tem os últimos três exemplos de processo de tratamento térmico. Começando pelo revenimento, ele sempre acompanha a têmpera, pois ele elimina a maioria dos inconvenientes produzidos por ela. O revenimento alivia as tensões internas, aumenta sua ductibilidade e resistência ao choque. Enfim, busca, entre aspas, diminuir a fragilidade do material. A cimentação é um tipo de tratamento termoquímico que tem por objetivo conferir à peça um enriquecimento superficial com carbono por meio da difusão. E esse processo geralmente é realizado em aços com baixo teor de carbono, entre 0,2 a 0,3%. No processo de cimentação, a peça é envolvida em um meio rico em carbono, sendo aquecida durante um tempo, a uma temperatura específica. Essa temperatura faz com que os átomos de carbono sejam transferidos para a superfície da peça, o que melhora suas propriedades. Resumindo, esse processo tem por objetivo uma superfície endurecida. Por fim, a nitretação, que é um processo termoquímico onde se insere por difusão o nitrogênio na superfície do material. Ela visa proporcionar maior dureza à superfície das peças e aumenta a resistência contra o desgaste, fadiga, corrosão e calor. Bom, agora no próximo slide a gente vai mostrar um vídeo de tratamento térmico do aço por têmpera. Muitos dos objetos que usamos no dia a dia são feitos de aço, por isso a engenharia criou um método que aposta na melhoria das propriedades mecânicas. Chama-se têmpera e é um tratamento térmico capaz de aumentar a dureza e a resistência deste material. O aço é um dos materiais mais utilizados pelo homem. A razão é simples: a matéria-prima necessária à produção é muito abundante e as propriedades mecânicas deste material podem ser muito melhoradas pela realização de um tratamento térmico conhecido por têmpera. É uma liga de ferro e carbono que contém também silício, manganês, fósforo e enxofre. A este grupo podem adicionar-se elementos de liga para obter propriedades específicas. No entanto, por mais elementos que se adicionem ao aço, as propriedades mecânicas nunca vão ser muito elevadas, a não ser com a têmpera. Ou seja, um aquecimento do aço a uma temperatura elevada, geralmente entre 800 e 1250 graus centígrados, e de um arrefecimento rápido em água, óleo, sais ou ar, dependendo do tipo de aço e da peça a obter. Por isso já sabe, é assim que se conseguem durezas e resistências ao desgaste tão elevadas que permitem a uma broca efetuar furos numa pedra, a uma guilhotina cortar milhares de resmas de papel para fazer livros, ou uma roda dentada engrenar e desengrenar na caixa de velocidades de um automóvel durante tantos milhares de quilómetros. Bom, eu vou falar um pouco sobre a entalpia aplicada nos tratamentos térmicos. A mudança de fase acontece em reações endotérmicas ou exotérmicas. Por isso, ao modelar a condução de calor no material durante a transformação do aço na têmpera, é necessário conhecer as entalpias de fase para estimar a variação da temperatura associada a cada transformação. A cada transformação de fase está associada a um determinado calor latente, que é a diferença entre as entalpias de duas fases a uma mesma temperatura. Um exemplo é a variação de entalpia da austenita, que é uma fase sólida constituída de ferro e é o ponto inicial de vários tratamentos térmicos. Essa variação de entalpia pode representar ferrita, perlita, bainita ou martensita. Aqui nesse slide, a gente tem uma tabela com o valor do calor latente correspondente a cada produto resultante da decomposição da austenita.